Algumas escolhas não se anunciam com trovões ou relâmpagos. Elas chegam em silêncio, escondidas nas sombras, sangrando na terra atrás do seu celeiro. Kalem Merrit era dono de seu pequeno pedaço de terra na fronteira havia 7 anos, criara 3 mulas desde Potras, e nunca tinha encontrado outro ser humano em sua propriedade até a manhã em que saiu para verificar o bebedouro e viu o rastro de sangue levando ao antigo depósito de grãos. Sangue fresco, ainda úmido, e 2 pegadas, ambas pequenas, ambas arrastadas. Ele ficou ali, com a mão na porta do depósito, sabendo que o que quer que estivesse do outro lado exigiria algo dele. O que ele não sabia era que, antes do pôr do sol daquele dia, perderia tudo o que possuía, e que um exército chegaria à sua porta procurando exatamente aquilo que ele acabará de encontrar. Kalem empurrou a porta lentamente. As dobradiças chiaram. No canto, pressionadas contra a parede oposta como animais acuados, 2 jovens mulheres o encaravam. Ambas usavam roupas tradicionais, rasgadas e manchadas de sangue escuro. A mais velha segurava um pedaço de madeira quebrado como se fosse uma arma, o braço tremendo de exaustão ou ferimento. A mais nova não podia ter mais que 16 ou 17 anos, o rosto pálido sob a pele morena, os olhos arregalados com um terror que ia além do medo simples. Ela estava muito ferida. Kalem percebeu isso imediatamente. Ele ergueu as 2 mãos, palmas abertas, deu um passo para trás em direção à porta para mostrar que não estava tentando prendê-las. A mulher mais velha disse algo áspero em sua língua e puxou a irmã para mais perto. Kalem notou o ombro da mais velha. O tecido estava completamente encharcado, o sangue ainda fluindo. Não era um arranhão. Algo tinha ido fundo. Quanto tempo vocês estão aqui? Pensou. E quem fez isso? Ele falou devagar. Vocês estão machucadas. A pergunta era óbvia, mas ele precisava dizer algo. Os olhos da mulher mais velha se estreitaram. Ela entendia inglês. Ótimo, isso ajudaria. Eu não vou machucar vocês, ele disse. Vocês estão sangrando. As 2 precisam de ajuda. A mais nova cambaleou, as pernas cedendo. A mais velha segurou por pouco, e Kalem viu seu rosto se contorcer quando o peso atingiu seu ombro ferido. As 2 iriam desabar se não recebessem atendimento logo. Mas não aceitariam. Não dele. Não ainda. Então ele ouviu. Cavalos. Vários cavalos, ainda distantes, mas vindo rápido, pelo caminho leste, o mesmo de onde vinha o rastro de sangue. Kalem olhou para as mulheres e viu seus rostos mudarem. Aquilo não era expressão de socorro. Era terror puro. Elas não estavam se escondendo dos apaches. Estavam se escondendo de quem quer que estivesse chegando. E quem quer que estivesse chegando já estava perto o suficiente para que Kalem ouvisse os cavaleiros gritando entre si, espalhando-se, vasculhando. A mulher mais velha segurou a irmã com mais força. E, naquele momento, Kalem entendeu algo fundamental. Aquelas mulheres tinham corrido até o limite. Não tinham mais nada. Nem força, nem opções, nem tempo. Seriam encontradas, a menos que ele fizesse algo nos próximos 60 segundos que mudaria a vida de todos para sempre. Kalem tomou a decisão antes de entender totalmente o preço. Ele entrou de novo no depósito, pegou um rolo de corda e apontou para o fundo, onde uma tábua solta havia apodrecido anos antes. Elas podiam passar por ali, alcançar a ravina atrás da propriedade. A mulher mais velha balançou a cabeça com força, dizendo algo duro em Apache. Ela não confiava nele. E por que confiaria? As vozes lá fora ficaram mais altas. Homens chamavam uns aos outros, espalhando-se pela terra dele. Kalem ouviu um deles gritar sobre verificar os prédios. Talvez 2 minutos agora, talvez menos. Ele olhou para a irmã mais nova. Ela estava apagando, olhar desfocado, pele pálida demais. O ferimento drenava suas forças rapidamente. Vocês ficam aqui, vocês morrem, disse Kalem. Simples assim. Se vierem comigo agora, talvez vivam. A mandíbula da mulher mais velha se apertou. Ela fazia cálculos na mente. Confiar naquele estranho ou enfrentar quem as perseguia. Nenhuma opção era boa, mas uma era a morte certa. Ela sentiu, um gesto rápido e decisivo. Kalem agiu depressa. Puxou a tábua solta, ampliou a abertura. A irmã mais nova mal conseguia ficar em pé. A mais velha tentou sustentá-la, mas não conseguia com seu próprio ferimento. Kalem se aproximou e ela recuou,
erguendo o pedaço de madeira. Ele parou e apontou para a irmã dela. Ela não vai conseguir sozinha. Um longo silêncio. Então, a mulher mais velha abaixou a arma e deixou que ele ajudasse. Kalem passou o braço da mais nova por cima do ombro e sustentou quase todo o seu peso. Ela era leve, mas completamente inerte. Ele sentia sua respiração fraca contra o peito. Passaram pela abertura no exato momento em que ele ouviu botas batendo no chão perto do celeiro. Alguém já estava na porta principal do depósito. A ravina não ficava longe. Talvez uns 30 metros de terreno aberto. Mas 30 metros podiam ser 30 milhas quando se carregava alguém que não podia correr. A mulher mais velha foi primeiro, baixa e rápida apesar da dor. Kalem seguiu com a mais nova, meio carregando, meio arrastando. Cada passo parecia levar uma eternidade. Cada som atrás deles parecia ser o momento da descoberta. Eles alcançaram a beirada da ravina e deslizaram pela encosta rochosa. No fundo havia um leito de riacho estreito, quase seco naquele período do ano. Uma boa cobertura, mas sem saída. A ravina seguia para leste por uns 800 metros antes de se abrir para a planície. Era para lá que precisavam ir, desaparecer, mas não conseguiriam andar tudo aquilo rápido bastante. Não com aqueles ferimentos. A mulher mais velha olhou para ele e disse algo em Apache. Ele não entendeu as palavras, mas entendeu a pergunta. E agora? Você tirou a gente do depósito. Qual é o plano daqui em diante? Kalem não tinha um. Ainda não. Mas sabia do que precisavam. Transporte. Algo rápido bastante para fugir de cavalos, forte o suficiente para carregar 2 pessoas no terreno acidentado. Ele só tinha 3 mulas. 2 eram de trabalho, teimosas e lentas. A terceira era Dusty, 7 anos, a mula mais rápida e forte que ele já criará. Valia mais do que todo o resto que possuía junto. Ele planejava vendê-la no mês seguinte para pagar os suprimentos de inverno. De volta ao depósito, alguém arrombou a porta com um chute. Elas estiveram aqui, uma voz masculina gritou. O rastro de sangue passa direto. Verifiquem os fundos. Kalem olhou para as 2 mulheres, depois para sua propriedade. E então tomou uma decisão que o deixaria sem nada, mas que poderia dar a elas uma chance de viver. Se vocês conseguem montar, disse ele baixinho, eu consigo conseguir algo para vocês montarem. Mas precisam ficar aqui, quietas. Eu volto. A mulher mais velha estudou seu rosto por um longo momento. Depois assentiu. Kalem subiu novamente a ravina, avançando em direção ao curral, onde as 3 mulas observavam a movimentação com curiosidade preguiçosa. Uma delas estava prestes a se tornar o fio de vida de alguém, e o futuro dele estava prestes a desaparecer no deserto junto com 2 estranhas cujos nomes ele nem sabia. Kalem alcançou a cerca do curral e saltou por cima. As 2 mulas de trabalho mal olharam para ele, mas Dusty ergueu a cabeça, as orelhas atentas, percebendo algo diferente em seus movimentos. Ela era esperta, esperta demais às vezes. Sabia quando algo não estava normal. Ele pegou a corda de condução e a rede no poste, falando baixo e firme enquanto se aproximava. Calma, garota. Preciso que confie em mim agora. Atrás dele, perto do depósito, ouviu móveis quebrando. Eles estavam destruindo sua propriedade, procurando pelas mulheres. Uma voz se destacou acima das outras, áspera, furiosa. Onde está o rastro de sangue? Continuem. Elas não simplesmente desapareceram. Achem-nas. Kalem colocou a rédea em Dusty e a levou em direção à cerca dos fundos, a que ficava junto à ravina. Ele precisaria descer a encosta com ela, alcançar as mulheres e de alguma forma colocar as 2 montadas em movimento antes que os perseguidores ampliassem o raio de busca. Impossível. Mas ele estava fazendo de qualquer jeito. 3 homens surgiram por trás do celeiro. Não eram locais, não eram fazendeiros. Trazendo poeira de estrada e quilômetros duros no corpo, se moviam como homens acostumados a tomar o que não lhes pertencia. O da frente tinha uma cicatriz atravessando o maxilar e olhos que há muito tempo não viam outras pessoas como humanas. Ele avistou Kalem com a mula. Ei você! Para onde acha que está indo com esse animal? Kalem continuou andando. Água! A mula precisa beber. O homem cicatrizado se aproximou mais. Estamos procurando 2 garotas Apache, feridas, sangrando. Você viu? Não. Tem certeza?
Porque o rastro delas leva direto até sua propriedade. E agora você está agindo estranho, afastando um animal valioso do celeiro. Calém parou e se virou para eles. O que vocês querem com 2 mulheres feridas? O homem sorriu. Não era um sorriso bom. Isso não é da sua conta. Onde elas estão? Não estão aqui. Vocês já reviraram meu depósito. Não acharam nada. Agora sumam das minhas terras. O homem cicatrizado deu outro passo, a mão descansando na lâmina presa ao cinto. Sabe o que eu acho? Acho que você está escondendo algo. Acho que talvez devêssemos vasculhar um pouco mais a fundo. E talvez você devesse responder com mais cuidado. A mão de Calém apertou a corda de Dusty. A mula sentiu a tensão e mudou o peso. Da ravina atrás dele, ele ouviu um som mínimo, uma pedra rolando, uma das mulheres se movendo. Os olhos do homem cicatrizado se desviaram para a beirada da ravina. Ele começou a caminhar naquela direção. Calém se moveu para bloqueá-lo. Você não é bem-vindo aqui. Vá embora. Ou o quê? Ou nada. Calém não tinha qualquer vantagem, nenhuma autoridade, nenhuma arma ao alcance. Apenas uma mula e uma teimosia feroz que não deixaria aqueles homens encontrarem o que caçavam. O homem cicatrizado riu, empurrou-o para o lado e seguiu em direção à ravina. Calém fez a única coisa em que conseguiu pensar. Montou em Dusty de um salto. Sem sela, só corda e determinação. Açoitou-a para frente, cavalgando direto contra o homem, obrigando-o a pular para o lado. Então virou a mula rumo à encosta da ravina. O ângulo era íngreme demais. Dusty hesitou. Calém a incentivou mesmo assim. Ela confiava nele. Mesmo quando ele pedia o impossível. Eles desceram a ladeira em um deslize controlado. A aterrissagem foi dura. As 2 mulheres estavam ali, pressionadas contra a parede da ravina. Calém puxou Dusty para parar ao lado delas. Sem tempo para explicações. Sem tempo para nada. A mulher mais velha entendeu na hora. Ajudou a irmã a se levantar. Calém ergueu a mais nova para o lombo de Dusty, depois a mais velha atrás dela. 2 pessoas numa só mula, peso demais para uma longa fuga, mas suficiente para uma escapada curta. Sigam para leste. Pela ravina até ela abrir. Depois vão para as formações rochosas. 3 milhas. Fiquem longe das trilhas. A mulher mais velha olhou para ele. E você? Eu ganho tempo para vocês. Acima deles, na borda da ravina, o homem cicatrizado surgiu com outros 4. Eles viram as mulheres, viram a mula e começaram a descer o barranco. Calém bateu com força no flanco de Dusty. Ela disparou para o leste pelo leito seco, carregando 2 estranhas rumo à liberdade, levando com ela 7 anos de trabalho, 7 anos de esperança, tudo que Calém havia construído. Ele a viu desaparecer na curva. Então se virou para encarar 5 homens que não tinham motivo algum para deixá-lo vivo. E ao longe, vindo do norte, ouviu algo novo. Um som que fez seu sangue gelar. Dezenas de cavalos vindo rápido, vindos de território pertencente a pessoas que não negociavam com estranhos. Os Apache tinham chegado. O homem cicatrizado foi o primeiro a alcançar o fundo da ravina. Suas botas levantaram poeira quando tocou o chão, os olhos cravados em Calém. Para onde elas foram? A pergunta saiu fria. Perigosa. Não era uma pergunta de verdade. Calém recuou devagar, mantendo as mãos à vista. Leste. Seguindo a ravina. Devem estar a meia milha agora. O homem fez um gesto para 2 dos companheiros. Vão. Alcancem-nas. Precisamos delas vivas. Os 2 homens partiram correndo, as botas reverberando no leito seco. O homem cicatrizado ficou. Observou Calém com a mesma expressão que uma cobra tem antes de atacar. Você acabou de cometer um erro muito caro. Elas são pessoas, não carga. O homem riu. Você não sabe de nada. Aquelas garotas são propriedade prometida a um comprador em 3 territórios daqui. Valem mais dinheiro do que você vai ver na sua vida miserável. E você acabou de ajudar as 2 a fugirem montadas no seu melhor animal. Algo gelado se instalou no estômago de Calém. Não eram fazendeiros. Nem colonos com alguma disputa. Eram traficantes de gente, homens que compravam e vendiam seres humanos como gado. Ele ouvirá histórias de grupos assim nos territórios,
levando mulheres e crianças Apache quando conseguiam, vendendo para minas, para compradores ricos que queriam servos que podiam tratar como quisessem. Ele nunca tinha acreditado que fosse algo tão organizado, tão brutal. Como encontraram elas? Compramos as duas de um agente corrupto 2 semanas atrás. Escaparam durante o transporte. Estamos rastreando desde então. O homem se aproximou. Não perdemos mercadoria. Nunca. E muito menos deixamos algum fazendeirozinho com 3 mulas se meter no meio. Atrás de Kalem, os outros 2 homens chegaram ao fundo da ravina. Agora eram 5, todos armados, todos focados nele. O som dos cavalos Apache ficou mais alto. Agora Kalem conseguia ouvir batidas individuais dos cascos. Talvez 2 minutos. Talvez menos. O homem cicatrizado também ouviu. Sua expressão mudou. Apache. Perfeito. Só faltava isso. Ele olhou para seus homens. Temos que sair agora. Mas não saiu. Em vez disso, puxou a lâmina do cinto, longa, curva, feita para intimidar tanto quanto para ferir. Você nos custou 2 peças valiosas. Vai nos dizer exatamente para onde elas foram, cada detalhe, ou eu vou te deixar aqui sangrando para os Apache encontrarem. Kalem recuou até suas costas encostarem na parede da ravina. Não tinha mais para onde ir. Já disse. Leste. Pela ravina. É tudo que sei. Mentiroso. A lâmina subiu. Kalem viu a própria morte nos olhos do homem. Então o som dos cavalos virou trovão. A ravina inteira tremeu. A cabeça do homem cicatrizado virou bruscamente em direção ao barulho. Na entrada da ravina, uma nuvem de poeira surgiu como uma tempestade. Por ela avançaram cavaleiros, dezenas, guerreiros Apache montados, movendo-se em formação, cercando as saídas com precisão treinada. Na frente vinha um homem em trajes cerimoniais, mais velho, marcado pelo tempo, usando um cocar que indicava importância, um líder. Seu rosto era talhado em pedra e fúria. Seus olhos varreram a ravina, os 5 traficantes. Kalem espremido contra a parede, o rastro de sangue que não levava a lugar nenhum. Os homens marcados por cicatrizes congelaram. Ninguém corria dos Apache. Você não lutava contra eles quando estava em desvantagem de 20 para 1. Você ficava muito, muito parado e esperava que eles tivessem outras prioridades. O líder ergueu uma mão. Seus guerreiros pararam. Silêncio perfeito, exceto pelo som da respiração dos cavalos. O olhar do líder pousou em Kalem, ficou ali, estudando-o com uma intensidade que parecia colocá-lo numa balança que nunca mostrará misericórdia. Então o líder falou, sua voz cruzando a ravina como vento sobre terra vazia. Onde estão minhas filhas? A garganta de Kalem secou. Filhas. As 2 mulheres que ele acabará de ajudar a fugir. As que ele havia colocado em Dust. As que agora estavam 3 milhas adiante e se afastando mais a cada minuto. Ele estava diante do pai delas. O pai delas, que comandava um exército. O pai que parecia decidir em que ordem arrancaria os pedaços de Kalem. O escravista cicatrizado tentou falar. Nós estávamos só. Os olhos do líder Apache se voltaram para ele. Apenas o olhar. Nada mais. O homem silenciou, engoliu em seco, deu um passo para trás. O líder olhou novamente para Kalem. Esperou. Atrás dele, cada guerreiro estava perfeitamente imóvel, armas prontas, rostos impassíveis, aguardando ordens, esperando para ver o que o líder faria com o homem que talvez soubesse onde as filhas dele estavam, o homem que talvez fosse responsável por escondê-las, o homem que estava prestes a responder uma pergunta que podia terminar com seu corpo deixado na areia como aviso para outros. A mente de Kalem disparou por opções. Mentir, os guerreiros perceberiam. Dizer a verdade, e admitir que havia ajudado as filhas de um líder Apache a escapar. Nenhum caminho parecia levar à sobrevivência, mas ficar em silêncio também não era opção. A mão do líder descansava na arma ao seu lado. Aguardando. Elas foram para leste, disse Kalem. Sua voz saiu mais firme do que ele se sentia. Seguindo a ravina. Eu dei minha mula a elas para que pudessem se mover mais rápido. A expressão do líder não mudou. Você as ajudou. Sim. Por quê? Porque estavam feridas. Porque homens estavam caçando elas. Kalem apontou para os escravistas. Esses homens.
O escravista cicatrizado deu um passo à frente, apressado. Isso não é verdade. Estávamos procurando propriedade roubada. Esse homem interferiu com uma. O olhar do líder voltou-se para ele. A frase morreu imediatamente na garganta do homem. Algo no olhar do líder tornava qualquer mentira impossível. Tornava até respirar difícil. Como foram feridas? O líder perguntou a Kalem. Seu tom agora era cuidadoso. Controlado. Como um homem segurando algo perigoso que podia se libertar a qualquer momento. Ferimento no ombro da mais velha. A mais nova estava pior. Pálida, fraca, perdeu muito sangue. A mandíbula do líder se contraiu. A única brecha visível em seu controle de pedra. Quando? Talvez 1 hora atrás, 1 hora e meia. Elas estavam escondidas no meu celeiro quando as encontrei. O líder virou o cavalo ligeiramente e falou em Apache com seus guerreiros. Vários deles imediatamente cavalgaram para leste, rápido, seguindo o rastro que Dust deixaria. O líder voltou o olhar para Kalem. Você deu seu animal, sua propriedade, para ajudar estranhos. Eles precisavam de ajuda. A maioria dos homens teria se afastado, ou feito pior. Os olhos do líder se moveram para os 5 escravistas. Eles se encolheram juntos, percebendo que sua situação havia ficado muito mais complicada. Vocês caçaram minhas filhas. O homem cicatrizado tentou uma última vez. Temos documentos. Reivindicação legal. O líder ergueu uma mão. O homem se calou. Ao redor da ravina, guerreiros Apache desmontaram, aproximando-se, formando um círculo mais estreito ao redor dos escravistas. Seus movimentos eram tranquilos, sem pressa, mas nada naquilo era casual. Era um laço se apertando. Vocês levaram minhas filhas, disse o líder. Sua voz agora era baixa. E, de alguma forma, mais terrível por isso. Feriram-nas. Perseguiram-nas por terras vazias. Forçaram-nas a se esconder no depósito de um estranho, sangrando e aterrorizadas. Nós só cumpríamos ordens, um dos outros escravistas disparou. Não sabíamos que eram importantes. A expressão do líder finalmente mudou. Tornou-se algo antigo e gelado. Minhas filhas não são importantes por quem eu sou. São importantes porque são seres humanos. Porque são crianças que jamais deveriam ter de fugir de homens como vocês. Ele desmontou, entregou as rédeas a um guerreiro próximo e caminhou lentamente até os 5 escravistas. Cada passo deliberado. A mão do homem cicatrizado se moveu em direção à lâmina. 3 guerreiros Apache ergueram flechas antes que seus dedos tocassem o cabo. Ele congelou, ergueu as mãos. O líder parou a pouco mais de 1 metro dos homens. Vocês vão me contar tudo. Quem as vendeu? Para onde as levavam? Quem mais está envolvido nesse comércio? Vão me contar tudo. E se mentirem, uma única vez, eu saberei. Não diremos nada. O líder acenou como se já esperasse essa resposta. Talvez até a desejasse. Então ficarão aqui. Meus guerreiros garantirão que não saiam. E quando minhas filhas forem encontradas vivas, discutiremos como é a justiça para homens que caçam crianças. Ele se virou para Kalem. Você vem comigo. Vamos encontrar minhas filhas, e você vai rezar para que estejam vivas, porque se não estiverem, suas boas intenções não vão salvá-lo do que vem depois. 2 guerreiros se posicionaram imediatamente ao lado de Kalem. Não hostis, mas nada gentis. Apenas presentes, deixando claro que ele não tinha escolha. O líder montou novamente. Kalem ficou ali na ravina, cercado por guerreiros Apache, com escravistas atrás dele e um destino incerto à frente. O sol já passará do meio. A tarde sangrava rumo ao entardecer. E o líder dissera que as filhas precisavam ser encontradas antes do pôr do sol. E Kalem não fazia ideia se Dust tinha levado as 2 longe o suficiente, se haviam parado para descansar, se a irmã mais nova sobrevivera ao trajeto. Tudo o que sabia era que fizeram uma escolha naquela manhã, uma escolha que lhe custará tudo o que possuía. E agora descobriria se aquela escolha tinha sido um sacrifício nobre, ou um erro fatal. Eles cavalgaram para leste em silêncio. Kalem num cavalo emprestado, flanqueado por guerreiros que o observavam como se observam coisas perigosas que podem disparar a qualquer momento. O líder ia à frente, costas eretas, olhos varrendo o terreno. A cada poucos minutos,
Um dos batedores retornava com informações em Apache. O líder acenava, dava novas ordens e continuava. A ravina se abriu em planícies após uma milha. A paisagem se espalhava em todas as direções, rocha nua e moitas dispersas, oferecendo pouca proteção. Kalem viu os rastros imediatamente. As pegadas de Dust nítidas na poeira, com duas pessoas montando, a profundidade dos cascos mostrando o peso extra. As pegadas seguiam para nordeste, em direção a um conjunto de formações rochosas que se erguiam como dentes quebrados. O líder também viu e acelerou o cavalo. O grupo inteiro aumentou a velocidade. O cavalo emprestado de Kalem acompanhou, os guerreiros mantendo posições rígidas ao redor dele. Não exatamente prisioneiro, mas também não livre. Algo entre os dois. Eles cobriram a distância em minutos que pareceram horas. Ao se aproximarem das rochas, Kalem viu movimento, uma figura surgindo entre duas pedras grandes. A irmã mais velha, Ayana, estava na beirada da formação rochosa, uma mão levantada para proteger os olhos do sol. O ombro ferido agora estava enfaixado com um pedaço de tecido rasgado do próprio vestido. Quando viu os cavaleiros se aproximando, seu corpo se enrijeceu, pronta para correr de novo, pronta para lutar. Então ela viu o líder. Viu-o cocar. Viu o rosto dele. Sua expressão se desfez. A postura de guerreira colapsou, transformando-se em algo cru, jovem e apavorado. Ela gritou algo em Apache, uma única palavra que Kalem não entendeu, mas reconheceu mesmo assim. Pai. O líder estava no chão antes mesmo que o cavalo tivesse parado por completo. Ele atravessou a distância até a filha em passos longos e rápidos. Ela o encontrou no meio do caminho. Quando se abraçaram, o corpo inteiro de Ayana tremia. Não chorando, era além do choro. Algo mais profundo. O tipo de alívio que só existe depois que você já aceitou que vai morrer, e então descobre que talvez vá viver, afinal. O líder assegurou, falou suavemente em sua língua. A voz dele agora era gentil. Toda a fúria pétrea de antes transformada em outra coisa, algo que parecia um homem se mantendo inteiro por pouco. Depois de um momento, ele se afastou, examinou o ferimento no ombro dela, fez perguntas. Ela respondeu, gesticulando para as rochas, para onde a irmã estava esperando. O líder virou-se para seus guerreiros e deu ordens. 3 deles desmontaram imediatamente, pegaram suprimentos das bolsas, remédios, água, comida, e seguiram para as rochas. O líder os acompanhou. Ayana caminhou ao lado dele, apoiando-se no ombro do pai. Kalem permaneceu montado, sem saber o que fazer. Um dos guerreiros gesticulou para que ele desmontasse e o seguisse. Não era um pedido. Entre as rochas, num espaço estreito demais para 2 pessoas lado a lado, a irmã mais nova estava deitada sobre uma cama improvisada de cobertas. Alguém havia cuidado dela, limpado os ferimentos, deixado-a confortável. Ela estava inconsciente, mas respirando. Viva! O líder ajoelhou-se ao lado dela, colocou a mão em sua testa e disse seu nome suavemente. Que? Ela não reagiu, mas sua respiração era estável. Os guerreiros começaram a tratar seus ferimentos adequadamente, trabalhando com eficiência experiente. O líder ficou ajoelhado por muito tempo. Então se levantou e se virou para Kalem. Sua expressão era impossível de ler. Foi você quem fez isso. Você deu a elas um jeito de escapar. Você as mandou para cá. Eu disse para seguirem para as rochas. Imaginei que teriam abrigo. Água por perto. O líder o estudou com atenção. Elas teriam morrido no seu celeiro ou teriam sido recapturadas por aqueles homens. Em vez disso, estão aqui, vivas. Porque um estranho decidiu ajudá-las a grande custo pessoal. Kalem não sabia o que dizer. O líder deu um passo mais perto. Qual é o seu nome? Kalem Merrit. Kalem Merrit. Eu sou Nishoba. Estas são minhas filhas, Ayana e Ke. A voz do líder era formal agora, quase cerimonial. Você salvou a vida delas. Não existe dívida maior do que essa. Das rochas veio um som que fez o coração de Kalem pular. Um zurro familiar. Dust surgiu, ainda selada com a embreagem de corda, parecendo irritada por ter sido deixada esperando. Ayana apareceu ao lado da mula, segurando a corda guia. Ela conduziu Dust até Kalem, estendeu a corda para ele e disse algo em Apache. Sua voz era suave, mas firme. Nishoba traduziu.
Ela diz que seu animal as carregou quando não tinham mais forças. Salvou-as quando correr teria terminado em colapso. Ela diz que lhe agradecer parece insuficiente. Mas agradecimento é o que ela tem a oferecer. Kalem pegou a corda, passou a mão pelo pescoço de Dusty. A mula empurrou o focinho contra seu peito. Ainda dele. Ainda ali. Ele olhou para Ayana. De nada. Cuide de sua irmã. Nishoba observou a troca com uma expressão que talvez fosse aprovação. Talvez fosse algo mais profundo. Diga-me, Kalem Merrit, o que você quer em troca por este serviço? Kalem olhou para Nishoba, para os guerreiros ao redor, para as duas irmãs que quase morreram naquela manhã. O que ele queria? A pergunta parecia um teste, com uma resposta certa e várias erradas. Ele pensou em sua propriedade, no celeiro vazio, no inverno chegando e sem dinheiro para se preparar. A mula que recuperara valia alguma coisa, mas não o suficiente. Nada, disse Kalem. Não quero nada. As sobrancelhas de Nishoba se ergueram levemente. Nada. Você entrega sua posse mais valiosa, arrisca a vida enfrentando homens perigosos, e não quer nada em troca. Quero que suas filhas estejam seguras. Só isso. Um longo silêncio. Os guerreiros trocaram olhares. Ayana observava Kalem com uma expressão difícil de interpretar. Nishoba se aproximou. A maioria dos homens que ajuda outros espera pagamento. Agradecimento, no mínimo. Reconhecimento. Você não espera nenhum deles. Espero que cuide da sua família. E que garanta que aqueles homens na ravina nunca machuquem mais ninguém. Nishoba assentiu lentamente. Os homens da ravina, sim, serão tratados. Meus guerreiros os capturaram. Eles enfrentarão justiça pelo que fizeram. Não apenas as minhas filhas, mas a outros que levaram. Havia algo sombrio em sua voz. Algo que dizia que o destino dos escravistas já estava decidido, e não seria misericordioso. Kalem achou que talvez devesse sentir pena deles. Não sentiu. Homens que compravam e vendiam seres humanos mereciam o que quer que viesse. Ele olhou para o sol, mais baixo, talvez 2 horas antes de se pôr. Antes do pôr do sol, Nishoba dissera. Eles tinham conseguido. Encontraram as filhas vivas. O prazo havia sido cumprido. Nishoba pareceu ler seus pensamentos. Você se pergunta se está livre para ir agora. Estou. Sim. Pode voltar para sua propriedade. Leve seu animal. Retome sua vida. O líder fez uma pausa. Mas eu lhe pediria algo antes. O quê? Volte à ravina conosco. Testemunhe o que acontecerá com aqueles homens. Quero que eles vejam o rosto da única pessoa que agiu com honra hoje. Quero que entendam que falharam porque um homem escolheu de forma diferente da deles. Kalem não tinha certeza se queria ver como era a justiça Apache, mas também entendeu o que Nishoba oferecia. Não apenas vingança, uma mensagem. A afirmação de que certas linhas não podiam ser cruzadas sem consequência. Ele assentiu. Eu vou. Eles cavalgaram de volta juntos. Mais devagar dessa vez, sem urgência. 2 guerreiros ficaram com que para continuar tratando seus ferimentos. Ayana cavalgou com o pai, às vezes inclinando a cabeça no ombro dele. Kalem ia ao lado, conduzindo Dusty. A luz da tarde deixou tudo dourado e vermelho, bonita, enganosa. O tipo de luz que faz coisas terríveis parecerem pinturas. Quando chegaram à ravina, os 5 escravistas estavam de joelhos na terra, mãos amarradas atrás das costas, cercados por um círculo de guerreiros com armas em punho. O líder cicatrizado viu Nishoba retornar. Viu Kalem ao lado dele. Sua expressão mudou de medo para algo ainda pior. Compreensão. Eles tinham perdido completamente. Nishoba desmontou, caminhou para dentro do círculo e parou diante dos 5 homens. Minhas filhas estão vivas, disse ele, sua voz ecoando pela ravina. Não graças a vocês. Estão feridas, mas vão se curar. Estão seguras agora, e vocês garantirão que mais ninguém sofra o que pretendiam fazer com elas. O homem cicatrizado tentou falar. Nishoba o interrompeu com um gesto. Vocês serão levados ao marechal territorial. Vocês irão testemunhar contra todos os envolvidos nesse comércio, cada comprador, cada vendedor, cada agente corrupto que permita que esse mal continue. E se recusarem,
Meus guerreiros garantirão que se arrependam dessa escolha pelo tempo que continuarem respirando. Um dos outros escravistas desabou, começou a falar imediatamente. Nomes, locais, rotas, tudo escapando num derrame desesperado de palavras na tentativa de barganhar por misericórdia. O homem com a cicatriz lançou-lhe um olhar de ódio, chamou-o de covarde, mas o dano já estava feito. A rede havia sido exposta. Nishoba ouviu, memorizou cada detalhe. Então virou-se para seus guerreiros. Levem-nos. Entreguem-nos, junto com suas confissões, ao marechal. Certifiquem-se de que a justiça seja feita. Os guerreiros se moveram com eficiência. Em poucos minutos, os 5 escravistas estavam montados em cavalos, ainda amarrados, sendo levados por uma escolta armada. O destino deles selado por suas próprias palavras. Nishoba observou-os partirem. Depois se virou para Kalem. Isto é o que você ajudou a impedir. Minhas filhas escravizadas por homens como aqueles. Vendidas como animais, usadas e descartadas. Você impediu isso. Seja lá o que você pensa que fez esta manhã, entenda que foi muito mais significativo do que imagina. Kalem olhou a ravina vazia, as sombras se alongando. Eu só dei a elas uma mula. Você deu esperança. Deu uma chance. Num mundo onde a maioria teria virado o rosto, você escolheu ver. Você escolheu agir. Isso não é comum. Isso não é pequeno. O sol tocava o horizonte quando Nishoba e Kalem ficaram lado a lado na beira da ravina. Os guerreiros já tinham partido com os prisioneiros. O sangue na terra já estava secando. Em breve, não haveria sinal de que algo havia acontecido ali. Apenas mais um espaço vazio na fronteira. Mas ambos sabiam que era diferente. Você ainda recusa pagamento, disse Nishoba. Não era exatamente uma pergunta. Tenho minha mula de volta. Isso basta. Nishoba balançou a cabeça lentamente. Não basta. Você arriscou tudo. Sua propriedade, seu futuro, sua vida. Por estranhos. Deve haver equilíbrio. Kalem olhou para Dusty, paciente ali perto. O equilíbrio é que suas filhas estão vivas. É isso que importa. Nishoba ficou em silêncio por um momento. Então alcançou um pequeno bornal preso ao cinto, retirou algo pequeno e estendeu a mão para Kalem. Na palma havia uma pedra entalhada, lisa, antiga, com desenhos simples gravados na superfície. Isto pertenceu ao meu avô, disse Nishoba, e ao avô dele antes disso. Marca o portador como amigo do nosso povo. Alguém que pode viajar por nossas terras em segurança. Alguém em quem confiamos. Kalem encarou a pedra. Isso é valioso demais. O valor é determinado pelo que algo representa. Isto representa uma dívida paga e a honra reconhecida. Pegue. Kalem pegou a pedra. Estava quente da mão de Nishoba, mais pesada do que parecia. Ele fechou os dedos ao redor dela. Obrigado. Há mais uma coisa. Nishoba apontou para o norte. Meu povo está acampado a 5 quilômetros naquela direção. Ayana insistiu que eu lhe dissesse isso. Se algum dia precisar de ajuda, abrigo, comida, qualquer coisa, venha até nós. Você será sempre bem-vindo. Sempre. Kalem sentiu algo apertar no peito. Aquele tipo de emoção que não tem nome. Vou lembrar disso. Veja que lembre. Nishoba estendeu a mão. Não de forma cerimonial como antes, apenas de um homem para outro. Kalem apertou a mão dele. O aperto foi firme, breve, significativo. Suas filhas, disse Kalem, elas vão ficar bem? Que vai precisar de tempo para se recuperar. Semanas, talvez. Mas ela é jovem, forte. Ela vai se curar. Ayana é mais dura do que parece. Já perguntou quando poderá retomar o treinamento. A expressão de Nishoba suavizou levemente. Quase um sorriso. Elas são sobreviventes. Como o pai delas. Como o homem que a salvou. Eu não a salvei. Só dei uma chance. Isso é salvar alguém. Dar uma chance quando nenhuma resta. Nishoba deu um passo para trás, ergueu a mão em despedida. Que seu caminho seja claro, Kalem Mehit. E o seu, Nishoba. O líder Apache montou seu cavalo e cavalgou em direção ao norte sem olhar para trás. Em minutos, tornou-se apenas uma silhueta contra o céu escurecendo. Depois nada.
Apenas terra vazia e o som do vento atravessando a ravina. Kalem ficou ali, sozinho, sentindo o peso da pedra entalhada na mão. O peso de um dia que havia mudado tudo. Ele montou Dusty e a virou na direção de casa. A volta foi lenta, tranquila. As estrelas surgiram uma a uma, iluminando o céu com luz fria. Quando chegou à propriedade, a porta do celeiro ainda estava escancarada, arrombada pelos escravistas. O galpão ainda mostrava sinais do caos da manhã, mas era seu. Ainda de pé. Ainda casa. Colocou Dusty no curral com as outras 2 mulas, alimentou todas, verificou a água. Tarefas simples, familiares, mas que agora pareciam diferentes. Mais importantes. Ele quase havia perdido tudo aquilo. Quase perdido tudo. Mas fizeram uma escolha, a escolha certa, e, de algum modo, impossivelmente, tudo tinha dado certo. Dentro da pequena casa, Kalem colocou a pedra entalhada sobre a mesa, observando-a à luz da lamparina. Um pedaço da história de outra pessoa, agora parte da dele. Pensou em Ayana e que, em Nishoba, nos 5 homens que enfrentariam justiça pelos seus crimes, em uma manhã que começara com sangue na terra e terminara com algo parecido com paz. Ele havia dado sua melhor mula para que 2 irmãs apaches escapassem. O pai dela chegará antes do pôr do sol e, em vez de morte, punição ou perda, Kalem descobrira algo inesperado. Que fazer a coisa certa, mesmo quando custa tudo, às vezes devolve mais do que tira. Não em ouro, nem em terra, nem em gado. Mas em algo mais difícil de medir e impossível de comprar. Respeito. Confiança. A certeza de que, quando o momento chegou, quando a escolha precisava ser feita, ele escolheu ver outras pessoas como seres humanos que valiam a pena salvar. Kalem apagou a lamparina e se deitou para dormir. Lá fora, Dusty fez um som suave no curral. Contente, segura, em casa. E, pela primeira vez em anos, Kalem sentiu que fazia parte de algo maior do que sua pequena porção de terra. Parte de um mundo onde a honra ainda significava algo. Onde escolhas importavam. Onde a coragem de um homem podia mudar o destino de vidas inteiras. A fronteira era dura, implacável, perigosa. Mas também era cheia de momentos como aquele. Momentos que provavam que a humanidade podia sobreviver mesmo nos lugares mais hostis. Mesmo quando tudo era arrancado, as pessoas ainda podiam escolher a bondade. Podiam escolher ajudar. Podiam escolher ser melhores do que seus medos. E isso, pensou Kalem enquanto o sono tomava, valia mais do que qualquer mula. Valia mais do que qualquer coisa.